Salve, salve, droneiros! Olha, nós aqui já em 2025. Essas imagens são o dia da virada, ou seja, do dia 31 para o dia 1º. E eu vou dizer para vocês, já comecei cometendo erro, vou mostrar os erros que eu cometi nesse vídeo. Eis que eu subo o meu Filme X8 Pro, que há muito tempo não voava. Olha só. Elevei a uma certa altura, não vou falar qual altura foi, porque vai começar o mimimi, né? Mimimi não, vou falar que tão certo, né? Descumpri uma regrinha de voo aí, mas eu queria pegar as melhores imagens, né, dos fogos aqui no bairro e tal, enfim. E aconteceu que acabei cometendo alguns pecados de droneiros, não tô falando de legislação. Primeiramente elevei o Filme X8 Pro, filmei aqui de cima para baixo, justamente para mostrar as ruas. Podemos ver claramente aqui o movimento de carros, bem diminuído, né? O pessoal desceu para o litoral, graças a Deus, eu gosto de tranquilidade. Então eu elevo a câmera para mostrar o horizonte, justamente no momento que começaram os fogos. Só que olha só a altitude do drone, pessoal. Já está perto das nuvens. As nuvens estavam baixas, era uma noite de nebulosidade. As nuvens estavam um pouco baixas, então vocês vão perceber, à medida que o vídeo for passando, o erro cabal, né, que acabou prejudicando a imagem em si. Olha aí, vou prosseguindo com o drone e eu continuo subindo. Só que vocês percebem aqui que a imagem começou a ficar embaçada em cima? Sabe por quê? Porque aqui, nessa altitude, começou a formação das nuvens. Então o vídeo começou a ficar embaçado. Esse foi um dos erros que eu cometi. Só que tem um erro primário que eu cometi, que foi decolar no drone com bastante gente em volta, com gente me perguntando, com gente curiosa com o drone, né, que são os familiares. E isso me tirou bastante a atenção. Você, quando está desatento, é o mesmo que você estar bêbado. Quando a pessoa fica perguntando sobre o drone, fica falando, mas como que é, até onde ele volta sozinho, então você se distrai, você não tem atenção. E eu tava com o stick esquerdo para cima, fui subindo, olha como já tá embaçada a imagem. Percebem? Isso daí é a formação de nuvem, pessoal. É onde começa a nebulosidade e o vídeo acaba ficando embaçado. Ou seja, o drone estava entrando nas nuvens. Woke up with the sunrise, takes the sky so clear. Olha aí que coisa bizarra, pessoal. Olha só essas imagens. Começou os fogos de artifício, mas foi prejudicada por conta da nebulosidade. Mas a culpada não é a nebulosidade, a culpada é o operador. O operador foi culpado de elevar tanta altitude e ficar próximo das nuvens ali. Então o que aconteceu? Acabou gerando esse efeito nebuloso. Não ficou legal, não gostei nem um pouco, certo? Ficou uma coisa bizarra. E outro fenômeno, todos nós sabemos que a água, ela propaga a luz para todos os lados. Nuvens, o que são? As nuvens são nada mais nada menos que vapor de água. E a luz dos fogos, né, explodindo, causou esse ofuscamento. Aí vamos pro terceiro erro que eu cometi. Deixei no modo automático. O modo automático, pessoal, de gravação, ele tenta se ajustar à iluminação. Olha aí que coisa bizarra na imagem, pessoal. Eu, próximo das nuvens, olha que coisa ridícula ficou. Pegou a cidade toda, mas deixa eu falar desse erro que eu cometi. Deixando no modo automático, ele tenta estabilizar a imagem de acordo com a luminosidade. E quando dá esse flash de luz, o software ele tenta compensar. Então ele escurece e fica claro, escurece e fica claro. Isso prejudica bastante a imagem. Vocês percebem o flash? E não é só o flash das explosões. Se fosse, tava bom, mas aqui o vapor de água dessas nuvens onde eu tava acabando refletindo. Isso potencializou essas explosões, né? Essas luminosidades causadas pelos fogos de artifício.
Isso daí deixou a imagem muito feia, pessoal, muito feia mesmo. Se eu tivesse baixado a altitude, né, tivesse abaixo dessa nebulosidade, a coisa ficaria muito bonita, mas muito bonita mesmo. O negócio é que no dia o teto de nuvens não estava lá tão alto, estava bem baixo. Então, às vezes, assim, pensa que eu elevei muito a altitude e acabei não elevando tanto assim, não. O teto de nuvem estava baixo, né? Então a formação de nuvem estava baixa no horário, né? No dia e horário que eu decolei ficou baixo demais. Isso daí prejudicou bastante. Foi tipo um imprevisto, né? Um imprevisto que eu acabei prosseguindo no erro. Por quê? Porque eu estava distraído. Muita gente em volta perguntando e tal. Aí eu cheguei até a pensar que essa... Olha que vermelho feio ficou. Cheguei até a pensar que essa imagem borrada era por conta dos fogos. Estava soltando muita fumaça. Ó, e aqui eu captei boas imagens, ó. Dá pra ver aquela parte vermelha ali. Só que assim, olha o borrão que ficou por conta das nuvens, né? A umidade está potencializando né, o foco de luz. Então fica essa coisa borrada, vermelha, feia, porque os fogos estavam vindo bem de baixo. Os fogos de artifício estavam bem baixo, aquele vermelho, né? Aquela chama iniciando assim. Aí acabou ficando essa coisa borrada, feia e desproporcional. Mas se não fosse por este borrão, teria ficado uma imagem muito bonita, que pega bastante o horizonte, né? Dá pra ver as ruas com clareza. Então tem um sensor de câmera muito bom esse drone, Fime X8 Pro, lançado em 2023. Não é o novo, o novo não foi lançado ainda não. Neighbors wave as they pass me by. Hard-working folks you can't deny. Down at the diner, sharing tales. Ó, eu elevei a altitude aqui, porém estava numa distância curta, né, em relação ao ponto de decolagem. Eu tinha o drone no campo de vista, conseguia ver claramente o LED dele. Ele tem um LED bem potente, assim como todos os X8, né? Todos os drones da linha X8, né, os maiores, têm um LED poderoso que dá para você ver a mais de 2 km de distância. Porém, aqui eu estava bem próximo, então eu consegui ver bastante a queima de fogos. Região de Pirituba, Osasco, Lapa, Vila Anastácio, o drone pegou todas essas regiões. Então eu elevei uma altitude considerável, fui traído pelo teto baixo de nuvem. Texas, oh Texas, no other place to go. Rodeos and ranches, so much to see. A big-hearted state, forever free. With every sunrise, my love renews. É claro que nem tudo é perfeito, ó, porque dá pra ver perfeitamente a granulação na imagem, principalmente no canto da tela dá pra você perceber. Você acompanha os fogos e dá pra você ver o granulado, bem assim nos cantos, né, nas partes superiores. Olha os fogos bem bonitos aqui, ó. Mas você consegue ver o granulado, então não é uma imagem perfeita. Dá pra trabalhar em edição? Até dá. Só que você vai corrigir e vai acabar ficando bem artificial. E granulação é difícil você tirar, viu? E quando você consegue tirar, fica muito artificial. Não sou muito bom na edição de vídeo, mas né, alguma coisa a gente percebe o que dá e o que não dá pra fazer. Quando fica natural, quando fica artificial. Evenings talk, around the bonfires glow. Texas, oh Texas, no other place to go. Rodeos and ranches, so much to see. Nesse trecho de gravação, olha que bonito ali no cantinho. Bom, continuando, nesse trecho de gravação, aquela parte mais enfumaçada, né, que são as nuvens, já diminuíram bastante.
Eu não me recordo se eu baixei a altitude aqui ou simplesmente as nuvens deu uma maneirada. Acho que acabou sendo os dois. Baixei pouca coisa e aquela parte vermelha ali começou a me chamar a atenção, então eu mantive ele paradinho. Sem falar, repito, das perguntas, né, em volta. Ah, mas você consegue ver? Como que você consegue ver? Dá pra trazer? Ah, não dá pra trazer? Caramba, ele volta sozinho. Então, a cada vez que você responde, vem uma outra pergunta. Isso tira a sua atenção e você acaba não fazendo aquilo que você propôs a fazer. No meu caso, era filmar os fogos, prestar atenção onde tinha mais focos de fogos de artifício, que é para fazer uma boa filmagem. Teve a questão também do receio de pegar alguma bomba e explodir próximo do drone, né? Ninguém quer prejuízo, então isso daí acabou prejudicando bastante. O medo em si ele trava a gente, né? Então esse receio acabou prejudicando. E olha que antes disso eu fiz um estudo dos tipos de fogos, até que altura vai, e eu cheguei à conclusão de que vai numa altura considerável. Os de nível 8 lá, esqueci qual que é a nomenclatura, mas tem uns que vai bem alto. E esses que eu tô filmando não ia tão alto, porque o povo também não tem uma capacidade financeira tão grande assim para comprar fogos tão caros, né? Então, como a região aqui é a região periférica, eu acredito que não há o pessoal com poder aquisitivo tão grande para comprar rojões e fogos tão potentes assim. Aqui eu avancei com o drone um pouquinho pra frente, porque aqueles fogos de artifício vermelho começaram e começou a chamar a atenção. E percebe que eu não aumentei a altitude, simplesmente joguei o stick direito pra frente e ele já entrou numa parte de nebulosidade. Então percebe que variava de um lugar para o outro. Tem um lugar que o teto estava mais baixo, o outro estava mais alto. Então isso ia mudando de acordo com que eu movimentava o drone. Acho que o ideal mesmo era eu ter baixado um pouco mais essa altitude aí, essa altura, para ter uma visão melhor do que estava acontecendo em solo. Mas o receio, a distração e outras questões acabou fazendo eu perder boas imagens e bons takes aí. Até para fazer uma edição, chamar os melhores momentos para poder postar, né? Olha que coisa horrorosa nessa tela aqui, ó. Tudo vermelho, mano. Tudo vermelho porque bem embaixo começou uma queima de fogos de artifício nessa cor. E como eu falei, a parte da nebulosidade, a chuva, que porcaria de chuva o quê? A nuvem em si, né? Tava potencializando a dissipação da luz. Aí eu me afastei, fiz uma espécie de zoom out para tentar escapar disso. E aí deu para ver um pouquinho melhor. Mas infelizmente eu perdi muita coisa boa por conta das distrações e desse vacilo meu aí, ó, de levar o drone muito alto e acabou entrando na parte de nuvem. Mas no resumo geral, acho que foi válido pela experiência, né? Na próxima eu já sei o que tem que fazer, porque foi a primeira vez que eu levanto ele numa área minada. Eu falo num campo minado porque são bombas explodindo no céu. Então você não vai expor o aparelho que é caro só para fazer boas imagens. Igual eu vi gente entrando no meio dos fogos de artifício, né? Quem tem dinheiro para fazer, coisa que eu não tenho, dá para arriscar dessa forma aí, mas eu prefiro tentar preservar o aparelho o máximo possível. Ó, aqui eu baixei bastante a altitude e melhorou. A imagem ficou bem nítida, as cores ficaram vivas, as ruas estão bem divididas, você sabe onde inicia, onde termina uma rua, onde tem prédio, onde não tem. Então se eu tivesse mantido essa altitude, acredito que teria pego belas imagens. Se levantasse o gimbal, colocasse um pouco mais no horizonte,
a coisa ficaria bem mais agradável de ver. Lembrando que o drone que está gravando é o Filme X8 Pro, não novo, 2023, lançado em 2023. Um bom sensor de câmera, tem uma boa resolução, não é perfeito, pois nós vemos as granulações na imagem, mas você consegue tirar boas imagens sim desse aparelho. Eu acredito, né, uma opinião pessoal, a imagem do X8 Pro melhor do que a do X8 Tele. Da minha forma de ver, a minha análise é que é melhor do que a do X8 Tele. O sinal também, bem melhor do que o X8 Tele, mas é opinião pessoal. É o sistema antigo Rocklink, que foi bem elogiado por usuários da marca. Depois que mudou para o Solink, acabou prejudicando. Mas olha eu fazendo aproximação aqui. Enfim, tá vindo um novo Filme X8 Pro com sistema Rocklink 5.0. Esse que eu tô usando é o 4.0, então vamos ver se dá uma melhorada. Ó como a imagem já ficou bem melhor em relação ao gravado lá em cima. Então é isso daí. Espero que tenham gostado. Estamos encerrando, fazendo a aproximação. E até o próximo vídeo. From the Red River Valley